Muito boa tarde a todos, por favor. Já vou dar início à sessão. Gostaria de solicitar presenças do acadêmico Venâncio, Alberto Venâncio, Arno Verling, nosso conferencista, para juntos compormos a mesa, por favor. Muito boa tarde aos senhores acadêmicos. Não tem nenhuma senhora acadêmica, exceto a minha pessoa aqui. E cumprimento os participantes da mesa, o público presente, e cumprimento com muito entusiasmo sempre, como é de praxe da casa, os que nos assistem pela internet. Eles ampliam a nossa audiência e levam o que nós falamos, o que nós pensamos para os que estão do lado de lá e que aqui não puderam ver. Gostaria de fazer duas observações. Primeiro, justificar a ausência do presidente Domício Proença Filho, que exatamente hoje, nesse momento, ele está lançando, começa às 19 horas, lançar o seu livro, que se chama Muitas Línguas, Uma Língua. De praxe, é ele que inaugura um novo ciclo, mas, por força dessa circunstância histórica da sua vida e também para a academia, que está sempre publicando os seus livros, né, os livros dos acadêmicos, ele não está aqui. Cabe-me, então, como secretária-geral, substituí-lo. E outra coisa, também gostaria de lhe dizer que não temos aqui a presença do nosso tesoureiro, o acadêmico Marco Lucchesi, por razão de ele ter perdido o familiar e encontra-se recolhido, vivendo o seu luto. Muito bem. Então, hoje, esse novo ciclo, né, que nós estamos inaugurando, ele repousa nessa memória reverenciada. O título é extraordinário, é um grande título, porque, de verdade, a Academia Brasileira de Letras, ela se ampara nessa memória maravilhosa, na língua, na literatura brasileira, mas a memória está atrás da língua, está atrás também das grandes evocações históricas. Hoje, a coordenação desse ciclo está entregue ao acadêmico Alberto Venâncio Filho, que é um mestre também da memória, e da memória da Academia Brasileira de Letras. Poucos terão conhecido tanto essa academia nossa, todos os prólogos, todos os epílogos como ele. E a conferência que nós vamos apresentar hoje é do acadêmico, vai ser ditada pelo acadêmico Arno Verling, que vai proferir uma palestra sobre Oliveira Lima, História e Interpretação. Ambos dispensam a apresentação, mas naturalmente eu passarei logo a palavra para o acadêmico Venâncio Filho, mas antes disso gostaria de lhe dizer que no dia 12 de dezembro, como que vamos encerrar essa produção intensa do ano de 2017, né, com uma conferência proferida pelo acadêmico João Almino, né? Ele vai nos falar sobre Medeiros e Albuquerque, irrequieto inovador. Muito bem, então, diante disso, passo a palavra ao acadêmico Alberto Venâncio Filho, que vai coordenar os trabalhos. Por favor. Senhora presidente, senhores... Muito obrigada, muito obrigada. Senhor acadêmico velho, senhores acadêmicos, senhoras e meus senhores, a academia retoma essa iniciativa de vários anos da memória reverenciada para reverenciar as figuras do passado. São mais de 276 acadêmicos falecidos e, à medida que o tempo passa, nós estamos cuidando da memória, muitos deles esquecidos fora da academia, mas que a academia sempre os reverencia. A homenagem de hoje é feita a Oliveira Lima, que é uma figura muito interessante, que é eleito para a academia logo nos seus inícios. Era um historiador, vendo como a academia, desde o início, se ele estava preso aos ficcionistas, romancistas, poetas, mas escritores de outra linha. Constituída a academia com 30 membros, em janeiro de 1987, houve uma eleição para escolher os 30 acadêmicos restantes. E dessa eleição foi eleito Oliveira Lima, que não tinha nem 30 anos, era diplomata, estava vivendo em Berlim, veio ao Rio na ocasião, mas já tinha escrito 2 livros importantes, o Pernambuco, seu desenvolvimento histórico, e Aspectos da Literatura Colonial. Ele não teve uma atuação muito grande aqui, se afastou ao final, e teve a peculiaridade, foi entre 2 acadêmicos fundadores que fizeram um discurso de posse,
ele tendo se referir a Varnhagen e com um grande estudo que Oliveira Lima fez sobre Varnhagen. Mencionando agora o currículo do acadêmico Arnovelli, ele é professor titular de Teoria e Metodologia de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor emérito de História da Universidade Federal, conselheiro do IFAM, chefe do departamento de Rio, teve dezenas de apurações, de qual vou citar mais importantes, que é Formação do Brasil Colonial, Direito e Justiça do Brasil Colonial, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de prefaciá-lo. E um estudo muito interessante sobre o estudo histórico, reflexões de formigas, aranhas e abelhas. O acadêmico Arnovelli é presidente do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, mantendo uma tradição de acadêmicos presidir aquela casa. Desde Barão do Rio Branco, é uma tradição que vem de Afonso Celso, Pedro Calmon e Américo Lacombe, e agora com Arnovelli. Eu dou então a palavra a Arnovelli para a sua conferência. Acadêmica Nélida Pinhon, acadêmico Alberto Venâncio Filho, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de Ana Maria Machado e do próprio Alberto Venâncio Filho para me incorporar a esse ciclo de memória reverenciada. E por que este ciclo no caso de Oliveira Lima? Nós estamos comemorando os 150 anos de nascimento de Manuel de Oliveira Lima, o fundador da cadeira número 39 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é o Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. No caso de Oliveira Lima, há, e eu vou mencioná-los, vários estudos sobre a sua trajetória profissional, a sua trajetória intelectual, alguns de seus trabalhos, porque ele escreveu muito, mas o pensamento histórico dele propriamente me parece pouco conhecido, pouco estudado. Talvez merecesse algum desenvolvimento e é um pouco o que eu pretendo fazer hoje. O meu tema, então, está dividido pelo próprio título, como o título indica, entre a concepção da história e algumas interpretações que me pareceram mais significativas. Se nós olharmos o ponto de vista dos contemporâneos de Oliveira Lima, que viveu entre 1867 e 1928, nós poderíamos dizer que ele não é exatamente uma unanimidade. Há juízos predominantemente favoráveis, mas não exclusivamente favoráveis. Entre os favoráveis, eu poderia lembrar o de João Ribeiro, o de Euclides da Cunha, de Afonso Celso, de Max Flaius. Max Flaius mesmo o coloca na tríade dos maiores historiadores brasileiros, junto a Varnhagen e a Capistrano de Abreu. Há um juízo que eu diria intermediário, ainda falando dos contemporâneos, de José Veríssimo, que reconhece méritos e faz pequenas restrições. Um juízo que eu pontuaria entre intermediário e negativo de Capistrano de Abreu, mas aí há também variáveis pessoais, que eu nem vou desenvolver aqui, e, enfim, até juízos um pouco mais fortemente negativos, se nós lembrarmos um Gilberto Amado. Nos anos 40, começou uma reabilitação da figura de Oliveira Lima pela ação de Otávio Tarquínio de Souza e de Gilberto Freire. E esse processo se consolidou nos anos 60, a propósito do centenário de Oliveira Lima, em 67. Aí há alguns estudos importantes, como o de Barbosa Lima Sobrinho, de Fernando da Cruz Gouveia e, sobretudo, de Gilberto Freire, que escreve aquela conferência que ele havia feito nos anos 40, ele reescreve em forma de livro, com o título bem gilbertiano, de Oliveira Lima, Dom Quixote Gordo.
Por que essa oscilação? Quando eu comecei a tratar o tema, eu me perguntava, fui procurar um pouco as razões dessa oscilação. Bem, normalmente se aponta os percalços da carreira na área, ele foi um diplomata profissional, na diplomacia com o Barão do Rio Branco, atritos com o Barão do Rio Branco, o afastamento prolongado do Brasil, por força da sua atividade, e algumas frustrações que geraram arestas, como ele não ter sido governador de Pernambuco, não ter sido ministro em Londres e não ter sido ministro do exterior de Washington Luiz em 1926. Barbosa Lima Sobrinho, aliás, acrescenta um outro aspecto para essas dificuldades ou percalços, como eu disse, que era o que ele chama o comportamento provocativo de Oliveira Lima. E, claro que se poderia aventar outras hipóteses, mas eu creio que, de qualquer modo, se trata de uma obra extremamente valiosa para o conhecimento da história do Brasil, sobretudo a sua grande obra, que é a biografia de Dom João VI, que está muito longe de ser apenas uma biografia, é um quadro de época. Né? Mas eu gostaria de, propriamente, começar as minhas observações tentando reconstituir a concepção da história de Oliveira Lima. Nas suas memórias, ele fala nas primeiras influências que ele sofreu. Renan, Taine, Eça de Queiroz, Teófilo Braga. Menciona de início apenas esses quatro. Então, podemos falar num cientificismo puro, bastante positivista, mas, de qualquer modo, muito cientificista, um pouco abrandado, talvez, pelo esteticismo de Renan, mas, de qualquer modo, uma concepção que, aliás, era dominante da sua geração. Se nós alargarmos um pouquinho o conceito de geração orteguiana, nós podemos considerar aí Silvio Romero, Capistrano de Abreu e Euclides da Cunha. Bem, mas então, o que seria para Oliveira Lima a história, o conhecimento histórico? A história faria parte das ciências sociais, cuja síntese conduzia à sociologia. Era ainda o esquema epistemológico kantiano pelo caminho de Taine, e poderia assumir aquelas formas clássicas de história narrativa, história pragmática e história filosófica, cada uma das quais ele descreve no seu compêndio de História da Civilização. Então, aí não estamos propriamente no cientificismo ou no positivismo, mas estamos na tradição hegeliana do início do século XIX, que, por sua vez, se imbrica com o pensamento da Ilustração. A leitura de suas obras historiográficas permite constatar a coerência com que aplicava esse modelo, embora muito temperado com a leitura aprofundada das fontes e uma preocupação estética. Há, assim, certa distância em Oliveira Lima entre a prescrição sociológica e a prática historiográfica. A definição de sociologia para ele é aquela que encontramos na ciência social francesa de Comte e Taine até o início do século XX, trazida para a história pelo compêndio de Langlois Saint-Aubot, que ele cita, aliás, várias vezes. A ela caberia, sociologia, estabelecer, pelos seus processos e métodos, as leis que presidem a atividade do organismo social. Estamos em pleno jargão cientificista. A história, digo eu agora, como aos demais campos do conhecimento, cumpriria fornecer à sociologia os elementos empíricos que permitiriam a construção do edifício científico. Se tivesse aplicado rigorosamente a norma cientificista,
sua obra teria tido a pobreza das interpretações históricas do apostolado positivista, ou o dogmatismo de algumas das conclusões de Silvio Romero. Percebia, porém, que os fenômenos históricos, segundo ele, não oferecem a mesma constância e regularidade dos naturais, e que as deduções históricas e mesmo as generalizações sociológicas possuíam uma relatividade que não se coadunavam, aspas, com a verdadeira ciência. Abria-se assim um campo para as ciências morais que ele distinguia claramente das ciências físicas. Se assim sintetizou a questão da cientificidade teoricamente, mais avançou neste caminho na prática historiográfica, trabalhando conceitos, interpretando dados e comportamentos individuais e coletivos com preocupações sociológicas, morais e estéticas. Vamos analisar com mais cuidado esses pontos. Gilberto Freire, que conheceu bem a obra e o homem, dizia que Oliveira Lima não se contentou em ser pesquisador, acrescentando a seus trabalhos interpretação e atribuição de significado. Sobre as realizações da pesquisa, isso mesmo disse o próprio Oliveira Lima ao fazer o elogio de seu patrono Varnhagen aqui na Academia Brasileira de Letras, mas acrescentando a crítica na qual lamentava a falta em Varnhagen da interpretação sociológica. Era necessário, observa ainda Freire, a propósito de Oliveira Lima, associar dons de erudição e arte a fim de que a obra fosse sugestiva e fecunda, introduzindo-lhe, diz agora Freire, sopro poético indispensável para animar a história. Esse registro de Gilberto Freire chama a atenção para as preocupações sociológicas e estéticas de Oliveira Lima. Acrescentemos a elas morais, como o próprio autor as considerava, e teremos completado o quadro da sua concepção da história. Para Oliveira Lima, o historiador era, obviamente, um pesquisador. Conhecia documentos e os analisava. Mesmo quando se baseava em investigações alheias, sabia onde ir procurar a resposta correta para suas indagações. Foi desta forma que respondeu a Gilberto Freire quando este lhe reprovou a consulta à obra do norte-americano John Fiske, porque a considerava pouco original. Aliás, John Fiske foi membro correspondente da Academia Brasileira de Letras nos Estados Unidos, eleito em 1900 para a cadeira 8 dos correspondentes. O inventário dos manuscritos do Museu Britânico relativos ao Brasil, publicado em 1903, e o uso extensivo da documentação nas obras historiográficas são provas evidentes de como encarava o seu papel de pesquisador. O programa do que deveria ser uma História do Brasil, de 1909, por sua vez, revela o que considerava indispensável que se somasse a este trabalho de erudição. Partia de uma constatação pouco lisonjeira e mesmo injusta em alguns casos. No Brasil de 1909, havia história dos sucessos, não das instituições. História política e militar, não história econômica e social. Inventariava a historiografia brasileira, até ali, para reforçar seu argumento. Expunha o que, na sua opinião, faltava. No inventário, de certo modo, repetia, atualizadas para sua época, as sugestões que Márcios havia oferecido 60 anos antes. Pedia, focando mais no período colonial, o estudo das instituições municipais e sua relação com o espírito de autonomia. O estudo dos diferentes poderes entre si, como os governos, o legislativo municipal, diz ele a expressão, os tribunais e a esfera eclesiástica. O estudo também do conflito entre os interesses reinóis e os coloniais, das relações entre as classes, considerando as diferentes posições de fidalgos, peões, indígenas e africanos. Reclamava que pouco se conhecia sobre o sistema tributário, o funcionamento dos tribunais, a formação de milícias, a organização comercial, a atuação do Conselho Ultramarino. Muito menos ainda sobre o que chamava a atmosfera moral da colônia,
como as relações entre senhores e escravos, funcionários portugueses e naturais da terra, jesuítas e indígenas, fazendeiros e agregados, o clima que levou às conjurações e a atuação dos bandeirantes. Em resumo, dizia ele, faltava, aspas, a história do povo, se bem que sobrando a das guerras. Um programa sintético que, se pode ser aproximado do de Márcios no passado, aponta para algumas realizações futuras da historiografia e das ciências sociais no Brasil, pelo menos até a década de 40. Como não reconhecer nessa instigação o povo de Oliveira Viana e José Honório Rodrigues, o complexo da Casa Grande da Senzala de Gilberto Freire, a história econômica de Roberto Simonsen e Caio Prado Júnior, os quadros mentais de Sérgio Buarque de Holanda, os bandeirantes de Toné e Cortesão, os jesuítas de Serafim Leite, a história administrativa de Flaios e Rodolfo Garcia, a história social de Pedro Calmon e Afonso Arinos de Melo Franco, e até o levantamento documental de Eduardo Castro Almeida sobre o Conselho Ultramarino. Pode-se dizer, eram necessidades conceituais da pesquisa histórica brasileira, mas que foram pela primeira vez reunidas e sintetizadas num texto de 3 páginas, escrito em 1909, e numa quadra acrescente em que se dispunha apenas da síntese, embora notável, de Capistrano de Abreu sobre a colônia, o compêndio de João Ribeiro, atualizando a obra de Handelmann e incorporando alguns elementos da história cultural de Lamprecht, e a segunda edição de Van Hagen, portanto, sem o enriquecimento que lhe deu a edição de Rodolfo Garcia. Aliás, estudado aqui mesmo na academia pela professora Lúcia Guimarães, numa conferência sobre Rodolfo Garcia. Para além do pesquisador, havia, dizia Oliveira Lima, a visão sociológica. Se a sociologia tinha para ele ainda o sentido positivista de cume do pensamento científico, já percebia a irredutibilidade das ciências sociais às naturais. Aparentemente não conheceu, a despeito da sua estada na Alemanha, as obras dos neocantianos que questionavam o determinismo sociológico e falavam na diferença ontológica entre as ciências naturais e as ciências culturais. Mas sua posição sobre a inaplicabilidade das leis físicas à história e à sociologia implica em admitir que, ao contrário de um Silvio Romero ou de um Euclides da Cunha, reconhecia limites ao cientificismo. Muito provavelmente, podemos atribuir o fato a seu domínio da documentação e a seus exercícios de interpretação histórica, isto é, a prática historiográfica. Esta o levou a recusar o esquematismo e mesmo o simplismo inerentes a uma visão demasiadamente a priorística da realidade histórica, embora lhe pagando um tributo. Sim, porque Oliveira Lima paga um meio tributo ao cientificismo. Ao rejeitar o determinismo integral, afirma, no entanto, que a sociologia e a história são ciências, rigorosamente, diz ele, embora lhes faltem a positividade das ciências físicas. Não atravessa, porém, o Rubicon que a leitura de Dilthey, Windelband ou Ritter, publicados em sua época, lhe teriam permitido. Rompe com o mero reducionismo de um determinismo estrito, mas deixa-se ficar num determinismo largo, admitindo a diferença entre ambos os modelos de ciência, não deixando de aspirar que algum dia a história chegue lá. Esse desconforto com o determinismo sociológico aparece também quando trata a questão racial. A raciologia do início do século XX estava efervescente e o puro racismo era um de seus elementos mais importantes. Oliveira Lima acompanhava as polêmicas suscitadas pelo tema e, a propósito do Congresso Mundial das Raças, reunido em Londres em 1911, endossou as posições do representante brasileiro, João Batista de Lacerda, então diretor do Museu Nacional, sobre a mestiçagem e a tendência ao branqueamento da população brasileira.
impossível deixar de reconhecer aí também o desdobramento posterior da tese em Oliveira Viana. No caso da mestiçagem, em conferência feita na Sorbonne sobre a formação histórica da nacionalidade brasileira, neste mesmo ano, concluía com a apologia do pacifismo, antes da guerra, e das migrações de povos, perguntando a seu auditório francês: existirão raças puras no planeta ou não será a humanidade antes uma mistura de raças? A ponderação e a avaliação equilibrada, até certo ponto discrepantes da sua personalidade, entre polêmica e provocativa, se aceitarmos o juízo de Barbosa Lima Sobrinho, transparecem sistematicamente na obra. Um bom exemplo dessa posição aparece no discurso sobre o atual papel do Instituto Histórico, quando prescreve contra os preconceitos ideológicos que, diz ele, não se devem exalçar os próceres da independência à custa dos portugueses que a tornaram possível, nem os propagandistas da República à custa dos homens de Estado do Império. A perspectiva histórica de Oliveira Lima somente se completa se considerarmos, além dos aspectos mencionados, aquele da moral. Ele o entendia num todo articulado que ia da pesquisa às considerações filosóficas e estéticas, diz ele, pois que o papel do historiador é completar o do analista, pondo em evidência seus móveis e suas consequências, isto é, o espírito filosófico que encerram. A história seria, então, a realidade social, a atividade moral interpretada, exatamente como a arte é a interpretação da natureza. Por último, nesse aspecto, vale observar que o autor era bastante sensível ao que na historiografia anglo-saxônica se denomina as variações da história, as diferenças de abordagens e flutuações de juízos e que atualmente faz o principal objeto da história da historiografia. Na conferência pronunciada na Universidade de Stanford, em 1912, sobre a evolução histórica da América Latina e da América Inglesa, publicada em português em 1914, lembrava que o critério histórico se modificava sucessiva ou simultaneamente com juízos contraditórios. Aspas. A Revolução Francesa, para tomar um exemplo frisante, geralmente julgada a princípio uma salvação, foi depois acoimada de sangueira infame e improgressiva para ser de novo endeusada, outra vez vilipendiada e afinal considerada em bloco uma redenção, se bem que em alguns episódios um pesadelo ou uma vergonha. Bem, então com este equipamento teórico é que Oliveira Lima trabalha a história do Brasil e, aliás, trabalha o conjunto da obra. Outras obras que não são de história, como o livro sobre o Japão, enfim, várias outras contribuições relevantes. Mas vamos examinar agora algumas interpretações que me parecem mais significativas, mais marcantes da história do Brasil. Quer na grande obra sobre D. João VI, nas anotações ao livro de Muniz Tavares sobre a Revolução de 1817, nas biografias de Dom Pedro e Dom Miguel, no estudo sobre a independência, ou nas obras de síntese sobre a literatura colonial, a evolução de Pernambuco, da nacionalidade brasileira ou do Império, há percepções e insights que se incorporaram ao legado comum da historiografia. Outras, porém, ainda que sugestivas, passaram despercebidas ou foram pouco valorizadas. Os perfis biográficos que traçou revelam bem a sua acuidade. Dom João VI seria fraco, mas tolerante e clarividente, qualidades que o faziam, mais uma vez Athènes, o homem absolutamente necessário ao meio e ao momento histórico do Brasil para levar a cabo a pesada tarefa de fazer dele uma nação. Fecha aspas. Tal juízo, coincidente com Euclides da Cunha, embora carregado de determinismo e de ucronia, na nossa perspectiva de hoje, pelo menos, representou a reabilitação histórica de Dom João VI e, até certo ponto, se aceitarmos a interpretação de Gilberto Freire, a conversão do republicano Oliveira Lima à monarquia.
Em Pedro I, ele via mais vacilação do que levavam a crer seus ímpetos, carecendo de outra vontade mais esclarecida e mais forte que lhe iluminasse e guiasse, como, diz ele, a de José Bonifácio. Deste, Bonifácio, traça o perfil, sempre baseado em documentos contemporâneos, de um estadista nascido para as eminências, sabendo aliar sua superior capacidade intelectual à argúcia e ao senso prático, que, segundo ele, advinha da formação nas ciências naturais. Dom Pedro II aparece muito favoravelmente na sua avaliação, sublinhando a intransigente probidade, o intransigente liberalismo e a imagem pública, inclusive nos Estados Unidos, de despretensão, ilustração e seriedade. No âmbito da história colonial, valorizou o papel dos jesuítas e foi o primeiro historiador a chamar a atenção para a defesa do fim da escravidão no etíope resgatado de Manuel Ribeiro da Rocha, do século XVIII. Nas notas ao livro de Muniz Tavares sobre a Revolução de 17, destacou a aliança de oficiais brasileiros, aristocracia territorial e clero nutrido de filosofia francesa no movimento. Caracterizou o mesmo como uma revolução de frades. A atuação de clérigos, traço do clima revolucionário da época e cujo protótipo ocorreu na Revolução Francesa, não lhe passou também despercebida na independência. A descrição que faz da vida social no Rio de Janeiro, da independência, recupera de modo muito vivo os tipos sociais e o clima político da época. E nela destaca o conflito entre o espírito americano, denominação dele, e o espírito europeu. Considera também a questão da forma monárquica, se reino ou império, explicando que a extensão entrou nisso por pouca coisa. Achava que decisiva para a opção tinha sido a associação do reino com a tradição e a herança dinástica, enquanto o império, aspas, significava a conquista revolucionária, a aclamação popular inspirada na concepção napoleônica. Claro que se poderia objetar a ele que a aclamação fazia parte do rito da monarquia portuguesa, mas Oliveira Lima não deixou de sublinhar o caráter eclético da solução, numa sofisticada análise da cerimônia de sagração do imperador, que é uma das páginas mais bem construídas da historiografia que eu acho que que se tem na historiografia brasileira. Na conclusão do livro sobre a independência, considera a natureza constitucional do império, o caráter não hereditário da nobreza, o liberalismo do clero e a debilidade do exército como elementos de uma solução política que, iniciada pelo predomínio do executivo, passaria mais tarde à do legislativo. Viu nisso uma democracia coroada, fórmula que teria sucesso posterior em setores da historiografia. Nessa interpretação, revela-se um outro aspecto, o crônico, pois o autor endossa a crítica de setores republicanos do fim do Império que afirmavam ser o excesso de poder do legislativo uma das distorções do regime. Foi o argumento preferido daqueles que, na Constituinte de 90-91, defenderam o fortalecimento do executivo pelo presidencialismo. Mas como afirmar, referindo-se ainda ao primeiro reinado, a existência de uma democracia coroada iniciada pelo predomínio do executivo e posteriormente autoaperfeiçoada depois de 1840 pelo legislativo. Duas contribuições significativas de Oliveira Lima à historiografia brasileira têm sido, a meu juízo, pouco valorizadas, ou mesmo passadas em branco. Já foi muito destacada a relevância da biografia de Dom João VI. Otávio Tarquínio de Souza lembrava que através do monarca se reconstruiu a terra, o homem brasileiro, a sociedade, os costumes e a economia, resultando talvez no ponto mais alto da historiografia brasileira. Isso ele disse, como eu já comentei, na década de 40, no lançamento de uma nova edição de Dom João VI.
O conjunto das iniciativas do período joanino, estudadas por Oliveira Lima e já mencionadas antes dele por Varnhagen, João Ribeiro e outros autores, repetem-se torrencialmente, quer em obras específicas, quer em obras mais gerais que o mencionem. Abertura dos portos, liberação das indústrias e da imigração, modificações no exército e na marinha, jardim botânico, produção de pólvora, prospectiva de mineração, elevação a Reino Unido, entre outras. O tratamento dado por Oliveira Lima à preeminência de Dom João VI contribuiu para valorizar a sua atuação pessoal, neutralizando a crítica do jacobinismo republicano, que aliás já vinha de antes. Um aspecto desta preeminência tem sido esquecido e aparece não somente na própria biografia, como na formação da nacionalidade brasileira, aquela conferência na Sorbonne, e diz justamente respeito à atuação direta de Dom João. Trata-se da continuidade do que hoje chamaríamos políticas de Estado. A sucessão de ministros, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Marquês de Aguiar, o Conde da Barca, Galveias, Vila Nova, Portugal, para Oliveira Lima, não demonstrou descontinuidades e alterações, mas uma sequência coerente. Ele atribui essa coerência justamente a Dom João, criticando os intérpretes da fraqueza do monarca, acentuando o paradoxo de que, aspas, a vontade desse fraco pesou definitivamente sobre todos os acontecimentos da época. A fundamentação da tese, Oliveira Lima vai buscar, no caso do que eu estou chamando as políticas de Estado, na, aspas, continuidade da influência benéfica e esclarecida sobre os negócios públicos, influência que foi igual, quer no tempo de ministros ativos e empreendedores, quer no tempo de ministros tímidos e curtos de inteligência. Fecha aspas. Bom, isso é uma hipótese ou uma intuição de Oliveira Lima, que eu acho que se pode reconhecer efetivamente em muitas situações concretas. O estudo de algumas das políticas desenvolvidas naquele período vem confirmando a tese do historiador pernambucano. No caso da centralização política pelo fortalecimento da ação judiciária, isso é irretorquível, como procuramos comprovar na planejada e sistemática criação de juizados de fora e ouvidorias, reveladoras de um propósito, às vezes claramente expressado em documentos oficiais, de aumentar a presença do Estado em áreas de nítido predomínio privado ou de simples anomia. Outro ponto esquecido, que merece destaque, é o da importação do conceito de gentry para o estudo da América Latina e do Brasil. A historiografia inglesa vinha ampliando, no final do século XIX, seu interesse pelo assunto, que no segundo pós-guerra explodiria num conflito conceitual entre liberais e marxistas, representados por Hugh Seton Watson, de um lado, e Eric Hobsbawm e Lawrence Stone, por outro, o que fez o historiador americano James Hexter falar no exagero deste storm over the gentry, tempestade por causa da gentry. À época de Oliveira Lima, porém, as coisas estavam mais tranquilas, e ele podia referir-se a ela, gentry, quando tratou da Guerra Civil Inglesa na história da civilização, como simplesmente a fidalguia rural, distinguindo-a da burguesia. Já seria merecedor de elogios a propósito da atualidade historiográfica do compêndio, que era de 1921, se comparado ao que se lia no Brasil da época e em textos escolares sobre o tema. Em O Movimento da Independência, 1821-22, que publicaria logo depois, trouxe o conceito para a América toda, dizendo que a classe dirigente na América Espanhola e no Brasil era uma aristocracia territorial, aspas, espécie de gentry de caráter territorial, agrícola, pastoril ou mineira, que foi natural e fundamentalmente simpática à causa da emancipação política, a qual ela pôde tanto melhor servir quanto, no Brasil,
formava essa classe os quadros de oficiais dos regimentos de milícias e os senados das câmaras municipais, encontrando-se também representantes dela nos cargos da magistratura e dos governos das capitanias menores. Fecha aspas. Esse grupo social, na sua interpretação, não era uma novidade do final do século XVIII ou XIX. Para Oliveira Lima, André Vidal de Negreiros, no século XVII, já pertencia a este extrato. Contribuições significativas: a do papel de liderança política na consolidação do novo Estado brasileiro, do rei, e a da existência de um processo de gentrificação ao largo da experiência colonial brasileira. Em conclusão, depois dos aportes trazidos, principalmente pelas comemorações do centenário de Oliveira Lima, há 50 anos, o que podemos acrescentar 150 anos depois do seu nascimento? Sua perspectiva geral era de conciliar tradição e modernidade, como constatou Gilberto Freire, que com ele conviveu. Essa perspectiva foi reiterada em diferentes oportunidades e também em trabalhos, ante a aceleração do novo provocada pela modernização econômica e pelas transformações sociais que ele vivia, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. No que respeita à história, somente a entendia como a reunião da pesquisa, como vimos, labor propedêutico, acrescido da interpretação. Esta deveria vir em boa lógica cientificista da sociologia, não da própria história, da qual esperava que em algum momento futuro chegasse às leis científicas. E o fazia também recorrendo com frequência a procedimentos comparativos, tendo como parâmetros as colonizações do Brasil, dos Estados Unidos e da América Espanhola. Mas ficou a meio caminho do cientificismo de Euclides e Silvio e da negação historista de Capistrano de Abreu. É possível que a isso o induzisse sua preocupação com o aperfeiçoamento moral das sociedades, nesse ponto deixando-o mais próximo de Lord Acton do que de Taine, uma leitura da Mocidade. Aliás, era Lord Acton que afirmava ser a missão da história, a missão da ciência histórica, manter a moralidade como único critério imparcial para homens e coisas. Se a história-processo poderia contribuir para o melhoramento do homem social, a história-conhecimento poderia contribuir para o homem integral, burilando sua sensibilidade estética. Por outro lado, seu estilo, o estilo de Oliveira Lima, é extremamente pessoal, e o texto, simultaneamente, rico e sóbrio. Poderíamos recordar o registro de Josué Montello, que me foi lembrado por Alberto, que ao perguntar ao Gilberto Freire de onde vinha seu estilo também tão peculiar, respondeu que era de Oliveira Lima. Afinal, para ele, a história também era uma arte, mas uma arte que tinha dimensões ontológicas muito diferentes das do cientificismo. Jamais ouviríamos Oliveira Lima dizer, como Taine, que as sinfonias de Beethoven são belas como um silogismo. Que é uma das frases mais infelizes que... O conjunto dessas características leva-nos a conjeturar se Oliveira Lima representa no Brasil uma historiografia Whig semelhante à que se desenvolveu na Inglaterra, estudada na obra clássica de Herbert Butterfield. Mesmo se o admitirmos um saquarema, como faz Evaldo Cabral de Melo, ainda assim não lhe tiraríamos o caráter Whig. Desconfiança em relação a muitos traços da administração colonial e do antigo regime em geral, simpatia com as atitudes liberais, percebidas como progresso moral, e opção decidida pelas liberdades civis e políticas, com sensibilidade discreta para o problema da igualdade e os fenômenos sociais contemporâneos. Deste promontório liberal, avaliava a dinâmica da história. Excelente erudito, tinha perspectiva sociológica sem o determinismo de Taine, de Spencer ou dos darwinistas sociais. Moralizante em sentido filosófico, sem nenhum arrobo moralista. Sensibilidade estética na narrativa, longe dos excessos de Michelet ou Renan.
Por fim, Whig, mais subliminar que explícito, sem o exagero declamatório de Macaulay. Uma grande obra cuja valorização deve-se em boa parte a Gilberto Freire. Recordando Wilson Martins, se Oliveira Lima reabilitou Dom João VI, Gilberto Freire reabilitou Oliveira Lima. Muito obrigado. Eu quero felicitar o acadêmico Arno Velling pela excelente e minuciosa palestra que fez sobre a obra de Oliveira Lima, que, como ele disse, certamente tem períodos de descaso e de apogeu. Estou certo que a sua conferência se fará com as grandes contribuições para a historiografia de Oliveira Lima. Essa palestra foi tão rica de conhecimentos, tão bem estudada, que eu só queria dar 2 pontos que ele, mais uma vez, destacou na obra de Oliveira Lima, e muito importante dos estudos historiográficos. A ideia das fontes, a pesquisa das fontes, e a teoria da história de Oliveira Lima, quero crer que Arno Velling trouxe quase que uma contribuição original. De modo que eu felicito mais uma vez a Arno Velling pela brilhante conferência e correspondeu ao título de História e Interpretações. Muito bem, muito obrigada. Realmente, da minha parte, eu não me cabe, como na presidência, de acrescentar muito mais, apenas dizer, como brasileira, que eu adorei e que eu teria desejado viver naquele tempo para melhor entender o Brasil. Talvez, entendendo o Brasil, teríamos impedido que certas coisas estão ocorrendo hoje. Mas foi uma beleza, dá gosto, inclusive, eu achei tão bonito essa recuperação do Dom João, que eu não imaginei que tivesse essa perspectiva, né? E essa análise moral que o inquietava muito. E esse determinismo dele, de certo modo, dos seus contemporâneos, então, também você encontra em Machado de Assis, não é? Que é uma coisa que talvez pudesse dizer, sem que talvez Machado de Assis não teve o consolo de acreditar em Deus, não é? E muito obrigada pela sua presença, por essa conferência tão enriquecedora, com substratos preciosos que nos ajuda a pensar o Brasil e pensar também no destino da Academia Brasileira de Letras, que se debruça sempre sobre a história do Brasil, sobre quem nós somos, não é? De modo que eu acho que todos nós podemos sair, quase nesse final de ano, muito felizes com essa sua fala brilhante, de um grande mestre, professor Arno, acadêmico Arno, e eu tenho a impressão que eu já poderia dizer, não se esqueçam que no dia 12 teremos a presença do acadêmico e escritor, né, João Almino, que vai falar sobre o Medeiros Albuquerque, de grandes figuras da pátria. Hoje em dia, falar em pátria é demodé, mas temos que recuperar o conceito que vai nos regenerar. Muito obrigada a todos, né? E encerramos essa sessão, que eu acho que valeu a pena ter sido vivida. Obrigada. Obrigada, querido amigo. Muito bom.